Bom dia. Tudo bem com vocês? Como foi a semana de vocês? Boa? Preparado para a próxima? É que a gente está preparado para as nossas próximas semanas? Primeiro, é um prazer estar aqui de novo. Espero que o Espírito Santo nos conduza para que o nosso coração saia diferente daqui hoje. Eu quero começar com uma pergunta para todos vocês. E ela vai dar um pouco de norte para onde a gente vai ir hoje. A pergunta é: você estava satisfeito com alguma coisa na sua vida até você descobrir o que outra pessoa recebeu? Você já esteve contente com o seu salário até descobrir quanto outra pessoa ganhava? Ou você estava feliz com uma oportunidade que você teve, até perceber que outra pessoa recebeu uma oportunidade maior e talvez melhor? Você já esteve agradecido por aquilo que Deus estava fazendo na sua vida, até olhar para alguém que parecia estar vivendo algo melhor? E o mais interessante é que, muitas vezes, nada mudou na nossa vida. O salário não diminuiu, a oportunidade não desapareceu, a bênção continuou sempre ali. E o que mudou? O que mudou foi a referência. Quando a gente passa a olhar para o lado, a gente perde a referência daquilo que tem nas nossas mãos. E a comparação, ela começa a surgir e a comparação ela tem um poder extremamente perigoso. Ela consegue transformar qualquer bênção de Deus na sua vida em frustração, sem que Deus tenha tirado absolutamente nada de nós. A história que a gente vai ler agora, quero que vocês peguem suas Bíblias. Ela começa com um dono saindo para chamar algumas pessoas e termina com trabalhadores discutindo aquilo que os outros receberam. E antes de explicar e falar sobre essa parábola, eu quero que a gente ouça Jesus, não eu, contando essa história. Então vocês podem abrir em Mateus 20, nós vamos ler do versículo de 1 a 16. A palavra de Deus diz assim: pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam. E eles lhe disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando com os primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. No entanto, cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a reclamar do proprietário da vinha, dizendo: estes homens, contratados por último, trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos peso do trabalho e o calor do dia.
Ele, porém, respondeu a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você? Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei para você. Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque a Tua palavra é rica e viva. Não importa quanto tempo elas foram escritas, mas ela é cada dia mais viva. Ela é cada dia mais presente na nossa vida. E a gente pode olhar, a gente pode ler a Sua palavra e olhar para a nossa vida e ver o quanto ela é importante para o nosso dia a dia, Senhor. Como ela é atual. Obrigado, Pai, porque mesmo anos após anos, a Sua palavra nos ilumina, nos guia, Pai. E que a gente possa sair daqui hoje com o coração diferente. Porque a Sua palavra tem o poder de mudar o nosso coração, Pai. Que a gente possa também mudar a nossa vida. Que a gente possa sair daqui com a vontade de ter uma vida diferente, de fazer algo diferente, Pai. Que Seu Espírito esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. É uma história simples essa, né? Uma história simples. Uma vinha, que se fosse aqui no Brasil, poderia ser algum outro tipo de plantação. Trabalhadores chegando em horários diferentes, como se fosse num shopping. E um pagamento não tão natural no final do dia, né? Aqui a gente paga mais por mês. Mas eu quero que você perceba uma coisa. Nenhum deles, reclamou enquanto estavam trabalhando. Pode ser que eles tenham reclamado, a palavra não diz, mas... O problema só apareceu quando chegou a hora de olhar para aquilo que o outro recebeu, não só para mim. E ainda existe um detalhe muito importante que a gente não pode perder nessa parábola. Essa história começa com um dono saindo para procurar trabalhadores. Antes da gente discutir quanto cada um recebeu, vamos lembrar, quem foi que saiu para chamá-los? E isso é algo que aparece várias vezes nessa história. O dono sai. Ele sai cedo, depois ele sai novamente, depois ele sai outra vez. E quase no final do dia, ele ainda está saindo atrás de trabalhadores. A iniciativa é sempre dele. Não tem nenhum trabalhador ali que invadiu a vinha e, eu quero trabalhar aqui. Não teve nenhum trabalhador que conquistou a vaga de trabalho ali. O dono sempre os encontra e o dono os chama. O dono da vinha é que abre a porta da vinha dele. Então, antes de existir um pagamento, existiu ali um chamado do dono da vinha para que eles viessem trabalhar na vinha. Antes de existir uma recompensa, existiu graça, porque o dono da vinha, as pessoas estavam lá, dizem que eram desocupados. Eu fiquei imaginando essa cena, né? Um monte de, talvez, pessoas jogando dominó numa praça. E aí o dono da vinha apareceu e, vocês estão precisando de trabalho, então vamos para esse lugar aqui, que ali tem trabalho. Faz sentido para vocês isso? Que no começo existiu graça antes de existir algum tipo de recompensa? E talvez esse seja um dos maiores perigos da nossa caminhada. Eu acredito que não só da caminhada cristã, mas da nossa vida como um todo, que é esquecer como tudo começou na nossa vida. A gente tende a fazer isso. Se a gente for olhar para a nossa caminhada cristã, no começo sempre foi: Senhor, obrigado porque o Senhor me chamou. Depois de alguns anos já vira algo como: Senhor, olha tudo que eu fiz.
No começo, a gente sempre fala, ai, que privilégio que é poder servir a Deus. Depois que passa algum tempo, e talvez a gente esteja fazendo a mesma coisa sempre, a nossa frase é: ninguém reconhece o que eu faço. No começo a gente fala sempre, ai, obrigado pela oportunidade, Senhor. Depois a gente fala, depois de tantos anos, eu mereço mais. A gente percebe a mudança? Que o privilégio vira direito, a gratidão vira cobrança e o serviço começa a virar currículo. Porque eu consigo carregar a mesa como ninguém aqui. E aí começa a aparecer uma frase perigosa, que a gente tem que tomar cuidado. Depois de tudo que eu fiz, Deus deveria, como se fosse uma barganha na nossa vida cristã. Você já barganhou com Deus? Eu já fiz muito disso, né? Acho que eu fico pensando, se eu fizer tal coisa, Deus vai me abençoar em tal coisa. Então eu preciso correr para fazer isso, aquilo. E depois de... Tem outras frases que são boas, né? Samuel fala assim, depois de todos esses anos, depois de tudo que eu abri mão, depois de tudo que eu servi. Vocês já escutaram essas frases? Ou vocês mesmos? Na verdade, a gente não costuma escutar essas frases de outras pessoas. A gente costuma escutar essa frase de nós mesmos. Eu quero falar para você, cuidado. Porque quando eu começo a apresentar meu currículo para Deus, eu posso esquecer, ou estar esquecendo, ou já ter esquecido, de que foi Ele quem saiu para me encontrar. É possível servir o dono da vinha e esquecer a bondade do dono. É bem possível acontecer isso. Eu posso permanecer na vinha, continuar trabalhando, continuar servindo, continuar fazendo tudo aparentemente certo. E mesmo assim, o meu coração começar a achar que Deus está me devendo alguma coisa. Que o dono da vinha está devendo alguma coisa. Por isso, antes da gente perguntar quanto vou receber, a gente precisa se lembrar, quem foi que me chamou? A comparação, ela cria expectativas que Deus nunca prometeu. Toda vez que você se compara a alguma coisa, você esquece daquilo que Deus te deu. Chega o momento do pagamento. Então, lá na vinha, os últimos recebem primeiro 1 denário. Os primeiros observam, eles aquela cena, né? Eu imagino numa fila, o capataz, gerente, não sei como que chama, o funcionário do dono da vinha com um potinho de dinheiro, assim, aí ele pega e dá um para cada um. Quando os últimos recebem, eu fico imaginando os primeiros, lá no final da fila, eles pensaram assim, se eles chegaram aqui às 5 da tarde, agora é, 7, e eles receberam 1 denário, então o que vai acontecer? A gente vai receber mais. Mas tem um detalhe importante, o dono, ele nunca prometeu isso. Isso nunca foi o acordo. A expectativa nasceu dentro dos primeiros trabalhadores. E aqui existe uma verdade muito importante. Isso é bom você anotar no seu coração. E você, quando você for dormir agora, a próxima noite, eu queria que você pensasse muito nessa frase. A frase fala assim, muito das nossas frustrações com Deus nascem de expectativas que Deus nunca criou conosco. Faz sentido? A gente está esperando algo de Deus que Deus nunca prometeu e Ele nunca falou que ia fazer.
às vezes a gente cria fórmulas espirituais, né? Se eu fizer isso, né, eu falei agora há pouco que eu já fiz isso. Se eu fizer isso aqui tudo certo, minha vida vai acontecer exatamente como eu planejei. Se eu servir mais, Deus vai me dar mais. Já pensaram nisso? Se eu for fiel, algumas dores nunca chegarão até mim. Essa que é boa. Se eu estou aqui há mais tempo, deveriam me escolher primeiro. E essa aqui também é outra boa. Se eu obedecer, Deus fará exatamente aquilo que eu estou esperando. Mas eu queria entender, aonde que Deus prometeu essas coisas? Às vezes a gente está muito decepcionado com Deus, por uma promessa que Ele nunca fez na nossa vida. A gente cria a regra, a gente cria a expectativa, a gente cria até uma tabela, né? Se acontecer isso, Deus vai fazer isso. Se eu fizer isso, Deus vai fazer aquilo. E depois a gente fica frustrado, porque Deus, Ele nem pediu a nossa tabela, não seguiu a nossa tabela, não fez nada do que estava na nossa tabela. E é aqui que a comparação entra. Porque talvez a gente olhe para uma pessoa e fale assim, mas eu trabalhei mais. Eu esperei mais. Eu estou aqui há mais tempo. Eu me preparei mais. Eu fiz mais. E sem perceber, a gente já não está mais... A gente parou de agradecer por aquilo que a gente recebeu. A gente está tentando provar por que a gente merecia mais do que qualquer outra pessoa. Imagina um cenário aqui. Imagina um funcionário que trabalha há anos numa empresa. Um dia seu chefe o chama e fala assim, seu trabalho tem sido muito bom, você é ótimo, você será promovido e receberá um aumento. O cara fica feliz, liga para casa, conta a notícia, comemora. Aí ele volta naquela noite, encontra com a esposa, com os filhos, eles comemoram a promoção, comemoram o aumento do salário, eles começam até a se planejar para algo, eles falam, putz, agora talvez aquela viagem dos sonhos vai sair do papel, ou comprar um carro, ou trocar um carro. Eles começam a fazer diversos planos, porque agora eu fui reconhecido, eu tenho um novo salário, eu tenho um novo cargo, eu estou muito feliz porque finalmente reconheceram todo o meu trabalho. Vou dormir extremamente feliz. No dia seguinte, essa pessoa chega à empresa e descobre que um outro funcionário também foi promovido. Só que esse funcionário entrou depois dele. Esse funcionário tinha menos tempo de casa que ele. E esse funcionário recebeu um aumento maior. Aí, nesse exato momento, as coisas começam a mudar. Aí as pessoas já começam a indagar, como assim? Ele chegou depois de mim, eu tenho muito mais tempo de casa do que ele, logo, porque eu tenho mais tempo de casa, eu fiz muito mais. E aquilo que ontem era um motivo de comemoração, hoje parece pequeno. Mas pensa uma coisa comigo. O salário dele diminuiu. A promoção foi retirada dele? Não, né? Aquilo que deixou ele extremamente feliz no dia anterior, que fez ele fazer planos com a família dele, deixou de existir? Não, também não. Então o que mudou? O que mudou foi que ele viu exatamente o que estava na mão de outra pessoa. E foi realmente, e foi exatamente isso que aconteceu na vinha. Pela manhã, um denário era muito justo. As pessoas, os primeiros trabalhadores, quando falaram que iam receber um denário, eles não pensaram duas vezes, né? Na Bíblia não fala que eles tentaram negociar e tentaram barganhar, não, nada. Eles levantaram e foram para a vinha.
No fim do dia, o mesmo denário parecia pouco. O dinheiro não mudou, o acordo não mudou, o dono também não mudou. O que mudou ali foi o olhar. O problema dos primeiros trabalhadores não estava no que havia na mão deles, estava no que eles viram na mão dos outros. E talvez exista aqui uma pergunta para a gente. Quantas coisas deixamos de agradecer porque começamos a comparar? O que a gente já deixou de agradecer a Deus porque a gente comparou a bênção do irmãozinho do lado e achou que a bênção do irmãozinho do lado era maior que a nossa e a gente deixou de agradecer a nossa? Pode ser que você esteja vivendo isso hoje. Deixa eu reformular aqui, na verdade. Imagina o que você orou por anos e anos para ter, para conseguir isso, seja qualquer coisa, seja saúde, seja um emprego, seja a presença de Deus na sua vida. Você orou por anos e anos e você tem isso hoje. Mas você, porque talvez uma pessoa do nosso lado tenha algo que você olhou e queria estar vivendo aquilo, você não consegue mais enxergar. Porque você está ocupado demais olhando para aquilo que Deus está fazendo na vida de outra pessoa e não na sua. Talvez não esteja faltando bênção na nossa vida, esteja faltando perspectiva. Vocês acreditam que a bênção do outro pode revelar aquilo que existe em mim, de verdade? Os primeiros trabalhadores passaram o dia inteiro trabalhando. Eles enfrentaram o calor, o cansaço, o peso do trabalho e aparentemente eles continuaram trabalhando normalmente. O calor não revelou o que tinha no coração deles. O cansaço não revelou o que tinha no coração deles. O trabalho, o peso do trabalho não revelou o que tinha no coração desses caras. O que revelou? Foi a generosidade do dono com outra pessoa. Isso é muito sério, porque existem coisas dentro de nós que só aparecem quando alguém próximo é abençoado. Talvez inveja, competição, insegurança, ressentimento, orgulho, senso de merecimento. Às vezes a bênção do outro revela coisas em nós que a nossa própria bênção nunca revelou. É fácil dizer que Deus é muito bom, que Deus é bom o tempo todo, quando Ele abre a porta para mim. Mas quando Ele abriu para outra pessoa, que talvez você nem goste muito dessa pessoa, é muito fácil a gente celebrar quando a gente é o escolhido. E quando escolhem alguém que chegou depois da gente. É fácil falar de graça quando você está numa rua e a graça está vindo única e exclusivamente na sua direção. É muito fácil fazer isso. Você vai ser atropelado pela graça, você vai ter uma vida de graça abundante. Mas quando a graça alcança alguém que, na minha opinião, não merecia, a pergunta começa a ficar desconfortável, né? E aí eu pergunto de novo. Eu consigo celebrar a bondade de Deus quando ela acontece na vida de outra pessoa? Porque talvez a bênção do outro não seja o problema. Talvez ela esteja apenas revelando alguma coisa que já estava dentro de mim o tempo todo. Os trabalhadores apresentaram seu argumento ali na hora, né? Em resumo, eles falaram, poxa, nós trabalhamos mais, a gente chegou cedo, enfrentamos o calor, ficamos o dia inteiro, trabalhamos muito mais horas do que essa galera aqui. E em tudo isso que eles foram reclamando e tentando barganhar com o dono da vinha, existe uma conclusão escondida, que é, nós merecemos mais. E aqui que essa parábola, ela entra
profundamente na nossa vida espiritual. Existe uma diferença enorme entre servir a Deus e achar que Deus ficou nos devendo alguma coisa porque servimos. Eu posso servir durante muitos anos e continuar dizendo, tudo é graça. Vocês conhecem pessoas assim que eles passam a vida servindo e eles nunca cobram nada, eles nunca falam nada diferente do que tudo é graça. Eu conheço algumas pessoas assim, e eu às vezes fico com uma inveja dessas pessoas, da galera se levantar, não importa o horário, e fazer isso de coração aberto mesmo, assim. E você sente que é algo genuíno. Ou eu posso servir durante muitos anos e pensar, depois de tudo que eu fiz, Deus deveria me dar mais. Quando a gente chega nesse ponto, a gente já transformou o nosso relacionamento com Deus em uma contabilidade. A gente já começa a contar quantos anos, quanto que a gente serve por semana, por dia, por domingo, sei lá, talvez. O quanto que eu já abri mão. O quanto que eu permaneci aqui enquanto outros foram embora. Quantas vezes que eu ajudei. Quantas vezes nós chegamos, ou quantas vezes eu cheguei. Quantas vezes eu estava aqui, quando outras pessoas nem chegaram. Então, mesmo que a gente nunca diga isso em voz alta, a gente sempre tem colocado essa conta diante de Deus. A gente sempre ora, às vezes, falando, Senhor, está tudo aqui o que eu fiz. Agora eu mereço. Mas o Evangelho nunca foi sobre isso. Ele nunca foi sobre fazer tanto para Deus. Isso aqui é importante. O Evangelho nunca foi sobre fazer tanto para Deus até que Deus fique em dívida conosco. Isso não existe. O Evangelho ele começa exatamente no lugar oposto. O Evangelho ele começa porque eu não consigo pagar a minha própria dívida, por isso eu preciso da graça. Quando transformamos serviço em mérito, começamos a tratar graça como salário. A gente precisa tomar cuidado com isso. E graça não é salário. Salário é recebido porque alguém existe uma obrigação. O dono da vinha contratou a galera para trabalhar lá e ele acordou, então ele tinha a obrigação de dar o salário. Mas a graça ela é recebida por nós porque Deus ele é bom o tempo todo. O problema nunca foi a injustiça do dono. Porque o dono não tinha injustiça. O dono olha para aquele momento, olha para aqueles homens e responde, amigo, não estou sendo injusto com você. Ele afirma, eu não estou sendo injusto com você. A gente não combinou esse valor de 1 denário? Em outras palavras, ele falou assim, eu cumpri o que eu prometi. Então vem a pergunta que expõe tudo. Você está com maus olhos porque eu sou bom? O trabalhador está dizendo, isso é injusto. Você pagar 1 denário para o cara que trabalhou 1 hora, trabalhou 10% do tempo, é injusto. E o dono está dizendo, não é injusto. Eu fui justo com você, por isso que nós acordamos por 1 denário, só que eu escolhi ser generoso com outra pessoa. Então a verdadeira pergunta passa a ser, você consegue lidar com a bondade de Deus quando ela não passa por você? Quando você está sofrendo por algo e você vê um irmão seu, parece que ele está andando nas nuvens de tanta bênção que Deus descarrega na vida dele. Será que a gente consegue lidar com isso? Será que a gente consegue lidar quando Deus abre uma porta para outra pessoa? Será que a gente consegue lidar quando alguém é reconhecido e você não? Será que a gente consegue lidar quando alguém chega depois, seja na igreja, seja no trabalho, seja onde for, a pessoa chega depois e ela recebe uma oportunidade antes de você?
Isso aqui é interessante. Será que a gente sabe lidar quando alguém é restaurado de verdade? Sem julgar se essa pessoa foi restaurada mesmo ou não? Uma outra coisa, será que a gente consegue lidar quando alguém que estava longe... olha só, isso aqui tem tudo a ver também com uma outra parábola aí que a gente já falou várias vezes. Imagina uma pessoa que estava aqui nessa igreja, ela foi embora, e você ficou aqui sempre, o tempo todo. E as pessoas retornam um dia, e as pessoas que estão à sua volta aqui, elas recebem essa pessoa que voltou de uma maneira tão veemente, assim, feliz porque essa pessoa estava aqui, que te deixa enciumado por isso? Você já pensou? Já viram isso acontecer? E será que a gente consegue lidar quando alguma pessoa recebe aquilo que você gostaria de receber? Depois de tudo isso, você ainda consegue dizer Deus é bom? Porque é fácil a gente celebrar a bondade de Deus quando a gente é o destino da bondade de Deus. Isso é simples. Mas o coração verdadeiro, nosso coração verdadeiro, ele é revelado quando vemos a bondade de Deus alcançando as outras pessoas. Acho que é graça para nós. Isso é legal, né? Eu queria que vocês pensassem aí na cabeça de vocês. Eu pensei bastante isso no dia de ontem. A gente quer a graça para a gente e a justiça para os outros. Existe uma contradição, né, que aparece na gente, né? Quando a gente senta e olha para os nossos erros, se você for fazer um caderninho para anotar os seus erros, você vai escrever assim, depois dos seus erros: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, me perdoe. Senhor, me dê uma outra oportunidade. Senhor, não me trate segundo aquilo que eu fiz, ou seja, como eu mereço. Nós queremos a graça. Mas quando a gente olha para algumas pessoas, a gente fala, mas ele não merece essa misericórdia de Deus. Depois do que ele fez, mas ele chegou agora, eu estou aqui há anos. Não é possível que Deus vá cometer essa injustiça, que não vá acusar esse cara. A gente quer que Deus enxergue a nossa história pela lente da misericórdia. E a história do meu coleguinha do lado pela lente do merecimento. Ele só pode ser perdoado se ele merecer de verdade. Mas se Deus começasse a trabalhar a gente apenas pela lógica do merecimento, quem de nós aqui teria alguma coisa para levantar a mão e falar, Deus, espera aí que eu preciso exigir algumas coisas de você, porque eu mereço. Eu estou aqui há 20 anos. Eu ajudei aqui a destruir esse teto aqui, fiquei carregando lixo lá para fora, igual um maluco num dia aqui, saí daqui todo ralado, todo cortado, então eu mereço mais, né? Imagina, fazendo algumas analogias aqui, outras palavras, imagina uma pessoa que tem uma dívida impossível de pagar. E um dia o credor dessa dívida fala, cara, sua dívida está perdoada, vai, não me enche o saco. A pessoa sai chorando, aliviada, agradecida, só que segundos depois, minutos depois, ela descobre que aquele mesmo credor perdoou uma dívida de uma outra pessoa que ele não achava que merecia. E ela pergunta indignada, mas por que ele perdoou a dívida dele? A gente consegue perceber a contradição e talvez se a gente procurar lá dentro da gente, a gente já foi essa pessoa aqui. Quem acabou de experimentar da misericórdia deveria ser justamente quem melhor entende de misericórdia. E deveria entender o porquê que Deus está fazendo aquilo. Mas a gente pode esquecer rapidamente da graça que a gente recebeu quando a gente começa a analisar a graça que o outro recebeu. A gente acha que só nós somos merecedores disso. Que Deus deveria fazer aquilo. Porque eu preciso que Deus faça algo na minha vida hoje e que vocês todos vejam isso, para que eu possa ser uma estrela e vocês possam me aplaudir. Mas se Deus fizer isso logo depois que Ele faz em mim na vida da Elisa, que graça que vai ter? Que festa que vai ter para mim? Não acontece isso?
Algumas horas antes, aqueles homens, eles estavam esperando uma oportunidade. O dono da vinha apareceu, ele abriu a vinha para eles, e pouco tempo depois que esses caras que estavam precisando daquilo, eles já estavam discutindo de quem merecia mais ou quem merecia menos. Quando a gente lê essa parábola, é fácil a gente se identificar com os primeiros, né? Falar, putz, eu sou o primeiro que cheguei aqui na vinha. Porque eu trabalho, eu estou aqui na igreja o tempo todo, eu permaneço, eu estou aqui há anos, eu sempre me esforço, mas diante de Deus existe uma pergunta ainda maior. Quem pode realmente se apresentar a Deus e falar, eu mereço tudo que recebi? Quem pode olhar para a cruz e dizer, Deus apenas me deu aquilo que eu conquistei? Acho que ninguém. Não importa se alguém chegou na fé cedo ou tarde. Eu já vi muito crente questionar por que um bandido X ou Y pode estar no céu. Eu já vi muito crente questionar porque pessoas que, sei lá, que fazem mal para outras, podem estar no céu. Ele fala, cara, ele passou uma vida inteira de transgressões, uma vida inteira de pecado, e faltando meia hora para esse cara morrer, esse bandido safado morrer, ele se arrependeu e ele vai estar no céu. Sim. Deus fez isso na crucificação dele, né? Ele falou para o cara do lado, falou, digo-lhe a verdade que daqui a pouco, eu não lembro o versículo, estaremos juntos no céu. Não importa se alguém chegou cedo ou se chegou tarde, não importa se a sua história é a mais organizada, sua vida é a mais correta e mais retinha possível, ou se a sua vida é a mais quebrada, diante da salvação e diante do perdão, diante da misericórdia, ninguém apresenta currículo. Ninguém apresenta contabilidade, nada. Todos nós dependemos da graça, todos nós fomos chamados, perdoados, recebidos, sustentados. Por isso, a graça só parece injusta quando esquecemos o quanto também dependemos dela. Quando eu vejo alguém Quando eu me vejo alguém que merece a graça, dada ao outro, eu me lembro também que eu fui alcançado por essa misericórdia. Eu me lembro, eu volto da primeira vez que eu senti o amor de Cristo. E a primeira vez que eu me senti liberto de verdade. Primeira vez que eu me senti livre. E foi tão bom porque eu não fiz nada. Foi tão bom porque não foi algo que eu estou acostumado, né? Eu estou acostumado a trabalhar duro para receber o meu salário. Eu estou acostumado a fazer as coisas e ter aquilo de volta para mim. Mas no dia que Deus me encontrou, no dia que Deus me chamou, e no dia que eu entendi o que era graça, foi algo tão libertador. E eu sabia que eu não merecia aquilo. Se você já teve esse encontro com Jesus, você já teve isso, você já teve Jesus tirando a mochila das suas costas de toda a sua vida, você sabe do que eu estou falando. Você conhecer a graça é algo que você, assim, eu não consigo contar o quão libertador isso é. E eu nunca mereci nada. Isso não me dá o direito de achar que as pessoas deveriam ser julgadas pelo merecimento, e eu não. Talvez a grande mudança de perspectiva dessa história seja que a gente passa muito tempo olhando para outros trabalhadores. A gente passa muito tempo olhando para quem chegou cedo e quem chegou tarde, quem trabalhou mais, quem recebeu primeiro, quem recebeu quanto.
Mas talvez Jesus, ele está mostrando aqui nessa parábola que a gente está olhando para as pessoas erradas. Aqui. A gente não tem que olhar para os trabalhadores. E nem os trabalhadores deveriam olhar para os próprios trabalhadores. Todo mundo deveria olhar para o dono da vinha. Se a gente olhar para o dono da vinha, ele sai de manhã, depois ele sai logo, sai novamente, e outras vezes. E quando o dia está acabando, ele sai de novo procurando outras pessoas. A gente fica tão preocupado com quem recebeu e quanto recebeu, que a gente perdeu a beleza da história. Existe um dono que continua saindo, continua procurando, continua chamando, ele continua abrindo a vinha e ele continua sendo generoso. O centro da parábola nunca foi os trabalhadores, nunca foram eles. O centro dessa parábola é o coração do dono. Enquanto os outros trabalhadores, enquanto o olho era para os trabalhadores, eles estavam se comparando. Mas se eu voltar os olhos para o dono, eu vou agradecer, porque eu não tinha nada. E aquele dono da vinha me deu tudo que era o meu trabalho naquele momento. Eu quero deixar 3 perguntas para vocês. A primeira: existe alguém cuja bênção tem incomodado você? Talvez você nunca tenha dito isso abertamente, mas quando uma pessoa é elogiada, sabe quando algo mexe dentro de você? Você fica se remoendo porque, putz, não é possível que esse cara está sendo elogiado. Quando uma pessoa cresce, você sente a necessidade de diminuir essa pessoa. Quando ela recebe uma oportunidade, você não consegue celebrar de verdade junto com ela. Talvez o problema não esteja nela. Talvez Deus esteja usando a bênção dessa pessoa para mostrar alguma coisa em você. Minha segunda pergunta é: existe alguma coisa que você acredita que Deus lhe deve? Seja por causa de anos de trabalho, de serviço, por causa de renúncias da sua vida, por causa da fidelidade que você tem a Ele, por causa de qualquer coisa que você já fez. Eu vou lhe dizer que talvez hoje e agora seja a hora de abandonar essa conta. Deus nunca foi no nosso devedor. Ele é o dono, Deus é o dono da vinha. E a gente está aqui porque Ele insistentemente saiu de manhã, 2 horas depois, saiu à tarde, saiu no final da tarde, para nos chamar. Terceira pergunta: você ainda serve por gratidão ou você já começou a contabilizar? Gratidão diz, que privilégio poder servir. Merecimento diz, depois de tudo que eu fiz, eu deveria receber mais. A gratidão celebra, o merecimento calcula. A gratidão olha para Deus e o merecimento olha para o lado. Talvez Deus, nesse momento, esteja nos chamando para voltar para o lugar onde tudo começou de verdade. E para concluir, talvez, eu acredito que quase 100% de certeza, você não tenha perdido nenhuma bênção. Talvez você tenha perdido a alegria de enxergar a bênção que Deus te deu. Deus não tirou nada daquilo que estava na sua mão. Mas você começou a olhar tanto para a mão do outro, que aquilo que Deus fez por você passou a parecer pequeno. E talvez hoje a oração não seja mais Senhor, me dê mais. Talvez seja Senhor, cure o meu olhar. Cure o meu olhar para que eu consiga celebrar quando alguém é abençoado. Cure o meu olhar para que eu não transforme serviço em mérito. Cure o meu olhar para que eu não cobre de ti promessas que o Senhor nunca fez. Cure o meu olhar para que eu me lembre de onde o Senhor me encontrou de verdade. Cure o meu olhar para que eu não se esqueça que eu também vivo pela graça. Talvez
Entre nós aqui, tem gente que precisa voltar a celebrar. Talvez exista gente que precisa abandonar algum tipo de comparação que tem feito. Talvez exista uma conta que você precisa rasgar. Talvez exista uma expectativa que você está com Deus e você precisa entregar isso para Ele, porque Ele nunca te prometeu isso. Talvez a nossa oração sincera hoje seja algo simples. Talvez seja: Senhor, não deixe a bênção do outro me fazer esquecer da tua bondade comigo. Porque o problema daqueles trabalhadores não era o que estava na mão deles. Era o que estava na mão deles comparado ao que estava na mão dos outros. O problema foi quando eles pararam de olhar para o dono, de como o dono era bom, e começaram a olhar para a mão do outro. Então hoje, eu quero te desafiar a parar de olhar para o lado e olhar novamente para o dono da vinha. Porque a comparação faz a bondade de Deus parecer muito injusta. Mas quando meus olhos voltam para Deus, eu lembro que a gente nunca esteve na vinha por merecimento. A gente foi chamado, alcançado, recebido. E tudo começou pela graça. Amém? Baixe sua cabeça. Vamos. Nesses próximos segundos você possa pensar. Se você tem realmente alguma conta que você quer rasgar e entregar para Deus. Se você está se esquecendo do que Deus tem entregado nas suas mãos. Se você lembra do quanto Deus tem te abençoado. E talvez por causa da bênção de outra pessoa, você se esqueça de agradecer isso todos os dias. Você se lembra que anos atrás você deve ter orado por algo, em que hoje você vive pelo que você orou. Mas você está se esquecendo de agradecer por causa do que as pessoas têm vivido e que não é você que está vivendo. Pensa na sua vida, entregue isso para Deus agora nesse momento. Pai amado, muito obrigado por tudo, Senhor. Primeiro a gente quer te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor traz nas nossas vidas, Pai. Pai, muito obrigado porque a sua graça nos alcançou. E Pai, a gente quer te pedir perdão porque nesse momento que talvez a gente não queira que a sua graça tenha alcançado outras pessoas ou talvez uma determinada pessoa. Pai, obrigado porque a gente julga a sua generosidade. E mesmo assim o Senhor é misericordioso conosco. Quero te pedir, Senhor, nos perdoe. Nos perdoe por nos acharmos merecedores da tua atenção, do teu amor. Nos perdoe, Pai, porque às vezes a gente acha que o Senhor está em dívida conosco, mas na verdade é só porque a gente tem olhado para o lado e quer mais. Pai, mais uma vez a gente te agradece, porque o Senhor não desampara a gente. E todas as manhãs a gente deveria agradecer por isso, pelas suas misericórdias, e a gente não faz isso, porque talvez a gente esteja olhando para o lado. Nos perdoa, Pai, porque a gente é falho. Nosso coração é enganoso, Senhor. E talvez isso seja uma grande luta contra o inimigo, Pai. E a gente não pode lutar sozinho.
A gente não consegue. Senhor, tenha piedade, misericórdia das nossas vidas, Pai. E nos ajude a enfrentar todos esses problemas em que a gente deixa para trás a sua bondade, deixa para trás as suas bênçãos para olhar para o lado. Pai, mais uma vez, esteja conosco, nos guie durante a nossa semana, que a gente possa celebrar com os nossos amigos todas as vitórias, independente de quem sejam essas vitórias. Muito obrigado, Pai, porque a gente pode olhar para trás, reconhecer os nossos erros e deixar os pés da sua cruz. E saber que o nosso coração pode ser limpo pelo seu amor. Que o nosso coração pode ser limpo por causa das suas misericórdias. Pai, que a gente consiga pegar toda essa conta, essa inveja, qualquer coisa ruim que nos abandone do seu... Que tire os nossos olhos de Ti, Senhor. Que desvie o nosso olhar para as outras pessoas. Que desvie o nosso olhar de Ti, Pai. Nos ajude a manter os olhos fitos em Jesus e ser grato por tudo aquilo que a gente já teve de Ti, Pai. Ser grato pela vida que nós temos. E que a gente possa viver uma vida nova junto, de muita celebração, sejam por nós ou pelos nossos irmãos. Em nome de Jesus, amém.